Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, na aula de hoje é 6, dia 8, não é isso? Quarta-feira, 6, 7, dia 8. A gente vai continuar falando sobre alguns processos de separação de misturas. Eu queria que vocês ficassem atentos a esta aula, porque tem algumas pessoas que estão vindo no meu Instagram. Aí pergunta, professor, aquela parte deixa eu ver, eu anotei aqui, de flotação eu não entendi muito. Aí eu vou explicar hoje, tentar reexplicar com um videozinho para ficar melhor o entendimento. Deixei a mesma camisa, tá vendo? Para ficar uma camisa da quarentena. Vou tentar ficar com ela toda a aula, se não ficar fedendo, viu? Aí eu vou fazer com ela. Deixa eu ver se tá bonitinho o vídeo. Eu fiz a barba também, tá bonito, minha gente. Então vai ser essa aí, viu? A camisa da quarentena. Viu? Tá bonitinha, né? Então, voltando aqui, ó. Tem gente com dúvida de flotação, tem gente com dúvida de levigação, tem gente com dúvida, deixa eu ver qual foi o outro aqui que a menina falou. Catação não, separação magnética, ninguém me falou nada, eu anotei. Peneiração, todo mundo vai pegar peneira, ninguém tem dúvida. Eu fui anotando que as pessoas estavam com dúvida, que me falaram. Flotação, levigação e dissolução fracionada. Então, eu peguei três desses, deixa eu ver. Peguei três desses e vou mostrar aqui a vocês. Mas hoje eu também venho com um processo de separação novo. Esse processo de separação, o novo que eu vou falar, trata-se da destilação simples e fracionada. Eu vou explicá-los também para a gente fazer uma boa aula nesse sentido e talvez, se para a semana que vem vocês não tiverem mais dúvida, a gente dá seguimento ao o restante do conteúdo, entendeu? Para não ficar só nesse processo de separação, apesar de ser muito importante. Deixa eu falar outra coisa também. Antes disso, eu tinha falado com alguns de vocês sobre a Olimpíada de Química, para a gente fazer inscrição, tudo. Acredito eu que tenha parado, né? As inscrições tenham sido. Foi pausado, na verdade, né? Então, quando a gente retornar, a gente dá continuidade, viu? Aos que eu já falei, cheguei a falar. Mas aí eu oficializo. Mas na parte lá da Olimpíada de Química, cai muito o processo de separação de mistura. Mistura homogênea, heterogênea, sistemas, fases, componentes, separação. E aí vocês precisam estar bem afiados mesmo, né? Por isso que nesse sentido, eu estou gostando mais de fazer essa aula com mais conteúdo em processo de separação, porque vocês ficam mais afiados para a gente fazer uma boa Olimpíada de Química, viu? Fácil, se inscrevam. Eu vou fazer um aulão, vários aulões para a gente fazer essa Olimpíada para ser um sucesso, viu? Para todo mundo aprender e ser um sucesso. Então, voltando aqui para a aula. Na última aula, vocês tiveram dúvidas sobre flotação. Na parte aí de flotação, né? Que é um processo utilizado para separar misturas cujos componentes possuem densidades muito diferentes. Por exemplo, areia e serragem. A areia é mais densa, a serragem é menos densa. Como é que eu faço para separar? Eu coloco, repetindo, adiciono a essa mistura entre sólido, serragem e areia, eu água, adiciono água. A água aí não vai servir como solvente, ela só vai conseguir separar um do outro, porque o que for menos denso, quando você adiciona água, vai ficar flutuando, né? Vai ficar lá flotando, por isso que o nome é flotação, e o que for mais denso vai ficar embaixo, beleza? Do recipiente e água entre eles, a água vai conseguir separar. O menos denso fica por cima da água, sobrenadando, aí tem a água, e abaixo tem o mais denso, que nesse caso é a areia. Eu expliquei isso da outra vez, mas alguns ainda tiveram dúvida, então eu vou aqui mostrar agora um vídeo rapidinho. Vou tentar.
para a gente não ficar muito tempo com ele. Então eu vou colocar aqui, tá vendo? Aqui, para esse experimento você vai precisar de areia, serragem, um recipiente transparente, tá vendo? Ela usou um copo aqui. Se fosse lá no nosso laboratório lindo lá do colégio, a gente ia utilizar o Becker, né? Que é aquele copo, né? Mais graduadozinho, que tem lá o volume indicando. Aquilo é um Becker. Ela usou aqui um recipiente transparente. A água, né? A água e uma colher. E aí eu vou dar. E agora, deixa eu subir aqui. Vou deixar aqui rodando. Tá vendo? Ela pegou aqui agora, colocou areia. Tá vendo? Areia. Já está misturado uma com a outra, areia e serragem, tá vendo? Formou essa mistura, tá jogando. Tá vendo? Olha a serragem aí o que é. Deixa eu pausar aqui. Essa serragem aqui que ela tá fazendo rápido, tá vendo? Quando a gente pega um lápis, deixa eu pegar um lápis aqui. Deixa eu ver se eu acho um lápis aqui fácil. Ai, não estou achando o lápis. Peraí, achei. Pega o lápis e pega o apontador. Deixa eu achar o apontador. Estava aqui agora, que eu fiz a ponta agora. Espera aí, viu? Achei até dinheiro, mas não achei o apontador. Então, quando você pega o lápis aqui, pega o apontador, que eu ainda não achei, e você faz a ponta, sai aquela serra da madeira do lápis, né? Aquilo ali que é serragem, aquela ponta que a gente vai fazendo aqui, ó. A ponta, não é a ponta do lápis da grafite, não, é a serra aqui da madeira do lápis. Aí vai fazendo essa serra aqui, que é essa serragem aí, que elas pegaram aqui e adicionaram aqui junto com a areia, e vai misturar aqui, formando essa mistura. A esta mistura aqui, elas vão adicionar água. Quando ela adicionar água aqui, o que for menos denso, que no caso é a serragem, vai subir, vai ficar aqui sobrenadando. Aqui vai ter água e embaixo é areia. Aí eu consigo separar essa mistura assim. Porque aqui tá bonitinho assim, até com a mão aí eu consigo retirar ainda, é isso? Mas quando for uma coisa muito volumosa, tiver, pensa assim num caminhão de areia com essa serragem, como é o método mais fácil da pessoa fazer essa separação, vai ser adicionando água para que separe isso aí. Aí eu separo um do outro e faço o processo depois por filtração, né? Pode ser. Eu posso botar água para filtrar, né? Isso aqui dentro do filtro. Se essa mistura, deixa eu aproximar aqui, adiantar, acelerar. Espera aí. Ó, adicionou água. Adicionei água. E agora ficou assim. Tá vendo? Adicionei água. O que foi menos denso subiu. Tá aqui em cima, sobrenadando a água. Tem a água. E a areia está aqui abaixo. Aí, professor, mas eu só consegui separar um do outro. E agora, para eu obter essa serragem de um lado e areia do outro, eu pego essa mistura aqui, ó. Isso aqui, já que está aqui depositado, pego isso aqui, jogo no filtro, boto no filtro, aquele filtro de coar café, coloco no filtro, aí isso aqui a água vai passar, né, para a pia e ser descartada, e essa serragem vai ficar retida no filtro de papel, enquanto a areia vai ficar aqui dentro desse recipiente. Então eu consigo deixar com que a água escoa pela pia, a serragem aqui vai ficar retida no filtro e a areia vai ficar aqui retida no próprio recipiente transparente que a gente iniciou o experimento. Então aí eu consigo separar. Beleza, minha gente? Deixa eu voltar para lá agora. O outro processo é dissolução, que vocês não entenderam, é dissolução fracionada. É diferente desse aqui.
é diferente. A dúvida foi toda essa. As pessoas estavam com dúvida da flotação com a dissolução, qual é a diferença? Reparem que na flotação, nem adicionando água, nem esse componente aqui da mistura dissolve na água, nem esse de baixo, ou seja, nem a serragem, nem a areia dissolvem na água. Já no outro processo, que é dissolução fracionada, um dos componentes vai dissolver na água, ou seja, uma fração da mistura vai dissolver na água. Por isso que é dissolução fracionada. E aí eu tenho esse exemplo aqui. Ele diz que dissolução fracionada é um método de separação de misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Então, vou ter aí dois sólidos que não se misturam, beleza? E quando eu adicionar água, um vai se misturar um vai dissolver na água e o outro não. Quando um dissolve na água, fica retido no recipiente o que não se dissolve, e o outro fica na água, e eu faço a mesma coisa, pego a água e passo pelo filtro também. Beleza? Vamos adiantar aqui para a gente ver. Eu desativei aqui o som, porque desativando o som, vocês vão ficar só me ouvindo, tá vendo? Então, separando aí, ó, tá vendo? É o que eu falei agora, ó. Você vai separar as substâncias solúveis, né? As solúveis são aquelas que se dissolvem em água. Das insolúveis, que não se dissolvem em água, não se diluem na água. Então, se tiver ali, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. A areia, a própria areia, ao invés da areia agora, botar o sal ou o açúcar que se dissolve na água. Aí eu consigo separar a areia do sal ou do açúcar. A areia, vamos manter só um, né? Para não ficar confuso mais ainda. Areia e açúcar, deixo lá areia e açúcar, não sei quem é quem, mas eu sei que ali tem duas substâncias que não se misturam, a areia e o açúcar. Eu quero agora separá-los, eu adiciono água, porque a água vai diluir um daqueles componentes e o outro não. Vai diluir quem? O açúcar. E quem não vai ser diluído, quem não é diluído é porque é insolúvel. Se é insolúvel, não se dissolve em água. Então, eu tenho aí a dissolução fracionada. Por que dissolução, professor? Porque dissolve em algum líquido, que no nosso caso é em água. Se dissolve. Por que é fracionada? Porque dentre a mistura, dentre os componentes da mistura, só uma fração dessa mistura é diluída, é solúvel, que no nosso caso aí só o único componente é o açúcar. Beleza? Aqui ela tem areia. Ah, é o açúcar mesmo, tá vendo? Poderia ser sal também, tá vendo? Aí ela vai pegar a areia e botar aqui, vai misturar. Olha lá, a areia, tá vendo? A gente podia até fazer isso em casa, tá vendo? Mas não é preciso fazer em casa não, ok? Agora, calmamente, vai adicionar o açúcar, tá vendo? Botou areia de novo. Ela fez isso para demonstrar que a gente não pode pensar só no micro, tem que pensar no macro. Se fosse um grande acidente onde se misturasse, você comprasse sua areia para construir algo, e aí do nada esse açúcar caiu. Para você não vender essa areia para alguém que vai utilizar isso na construção, você precisa retirar ou avisar a pessoa, né, que gastou esse dinheiro. E aí a pessoa tem que retirar esse açúcar. Uma boa forma de ela fazer é essa aí. Quer dizer, né? Se ela vai conseguir utilizar isso depois, mas enfim, né? Estou dizendo porque no exemplo micro desse aqui, e para que ela vai separar isso assim então? Não, tem várias opções de separar e essa é vários motivos para ter que separar, né? Deixa eu continuar aqui o vídeo. Aí agora ela coloca a água, sai. Olha lá.
Aí fica barrento. Eu vou aproveitar aqui, minha gente, para mostrar outro. Falar de outro processo de separação também, que a gente pode usar esse exemplo como está aí agora. Vocês estão vendo aí que a água ficou barrenta, tá vendo? Meio escurecida. Mas com o tempo, essa sujeira aqui que advém da areia, tá vendo? Aqui ao mesmo tempo que está dissolvendo o açúcar na água, em água, ele as partes aqui, a sujeira, as impurezas da areia estão aqui, ó, tá vendo? Escurecendo também a água, que era límpida, tá vendo? E agora está assim escurecida. Mas com o tempo, essas impurezas aqui vai decantar, vai descer para a parte original dela, que é a areia. O nome desse processo, onde você espera um momento e deixa isso aqui, essas impurezas descerem, né? Descerem, voltar ao estado dela normal, de onde ela veio, para onde ela veio, que no caso é da areia, é chamado de decantação. Essas impurezas aqui, elas decantam com o tempo e vocês vão ver a água bem límpida. O nome desse processo aqui é decantação, ou seja, eu estava explicando agora a dissolução fracionada, mas eu já posso, com isso, explicar outro também. Quando você deixa aqui algo, por exemplo, a água de enxurrada da chuva, a água de enxurrada, aí vem aquela água suja da chuva, água de enxurrada que chama, vem toda suja de barro. Se você pegar, conseguir colocar um balde ali, pegar aquela água da chuva e deixar aquele balde ali parado um pouquinho, se você reparar com o tempo, aquilo que estava tudo turvo, cheio de lama, só vai estar no fundo, vai se depositar no fundo do balde e em cima vai ficar tudo límpido. O nome disso é decantação. É quando você decanta, desce essas impurezas mais densas que estavam na água. A densidade aqui também pode ser explicado. O mais denso aqui que está aqui, com o tempo ele vai descendo e fica aqui, beleza? Mas vamos voltar aqui ao processo de dissolução. O açúcar que ela jogou aqui agora está sendo dissolvido na água e a areia não é um componente, não é a substância, não é a substância que se dilui em água. Então eu consigo separar um do outro e o que é que eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro na flotação? Eu pego agora isso aqui, passo para o filtro, boto aqui no filtro, aquele filtro de café. Isso aqui tudo vai passar pelo filtro e a areia vai ficar retida aqui. E essa parte dissolvida, aqui, o açúcar dissolvido aqui na água, vai passar todo para esse recipiente, enquanto a areia vai ficar aí. Aí eu consigo separar por dissolução. Eu dissolvi o açúcar em água e separo agora, boto essa parte aqui, vai ficar aqui a água com a água doce, no caso, a água com açúcar aqui e a areia aqui. Muito obrigado, olha o que eu ganhei. Que sirva de exemplo, um marshmallow. Então, minha gente, espero que vocês tenham entendido esse processo de agora aí de dissolução fracionada. O outro que eu quero falar agora, está até aqui a foto dele, tá vendo? É esse aqui, ó, é a destilação. Destilação simples ou fracionada. Então, tem a destilação simples e tem a destilação fracionada. Digamos que nesse processo aqui agora, minha gente, fosse ao invés do açúcar, fosse o sal também seria dissolvido em água, não é isso? O sal dissolveria em água, eu colocaria aqui no filtro, passaria a água salgada aqui no filtro, não é isso? E ficava no filtro retido essa parte aqui que não vai ser coado e que nem foi dissolvido. Então vai ficar dentro do filtro, do coador, né? Aquele coador de café. Isso aqui, a água salgada passa. Aí, professor, mas eu quero separar agora o senhor disse que eu teria que separar ter em um lado a areia e ter do outro lado o sal, né? Mudei, viu? Do açúcar para o sal. E tenho que ter agora do lado o sal. Mas quando eu faço isso aqui, eu não só tenho sal aqui, eu tenho sal e água. E agora para eu separar o sal da água, já que eu só consegui separar a areia do sal. E agora a areia eu vou deixar aqui. Mas e aqui agora, professor? Tem a água
e o sal. Eu quero agora separar a água do sal. E aí eu vou obter os três componentes: areia, sal e a água. Como é que eu faço agora para fazer isso, professor? Para separar o que foi que deu aqui? Ah, parei. E aí, a este processo agora a gente vai ver, só vai conseguir fazer esse feito experimental utilizando a destilação fracionada. Eu vou agora já consegui separar aqui, não foi? Na dissolução. Agora eu vou fazer a destilação do sal, da água que está aqui com o sal, beleza? Então eu vou para o outro vidro. Então, neste outro vidro, eu vou passar um pouquinho também para ficar melhor para vocês. Eu vou botar logo a vidraria que vai ser necessária. Aqui, pronto. Tá vendo? Ai, cansei. Deixa eu dizer. Aí eu vou pegar agora a água com sal. A água com sal, eu tenho que separar agora a água do sal. Está aí na página de vocês, se vocês quiserem acompanhar, aí no módulo de vocês, na página, não é filtração, aqui na página 64 do livro de Química. Quem tiver com o livro aí quiser colocar, eu vou dar o tempo aí. 64 do livro de Química. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui essa página rápido para vocês também. Bora, internet. 64 do livro de Química. Acharam? Eu estou na 40 aqui ainda. Vai demorar um pouco, né? Travou um pouco. Olha o tempo. Tá vendo como é depender de internet? Aí tem aqui 64. Aqui é o tempo que vocês acham também. Ó, tá rápido agora. Internet bombando. Eita, agora passou de vez. Ó, a flotação. Olha. A ação, tá vendo? Pegou aquela água que eu tinha explicado, botou aqui no filtro. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui na página, aproximar aqui. Tá vendo? Destilação simples. Está aí na página 64 do seu módulo de Química, hein? Do módulo de Química. Está aqui todo o aparato para você fazer aquela separação dessa mistura aqui, água e sal. Como é que eu faço agora para obter de um lado uma substância, um componente, e deixar o outro aqui? Ou posso primeiro passar uma substância por aqui, aí tiro esse balão, que o nome dele aqui é Erlenmeyer, tá vendo? Erlenmeyer. Aí eu obtenho a água ou o sal, não sei quem vai ser primeiro, né? A gente vai ver agora na aula. Aí eu retiro esse Erlenmeyer, coloco o outro, porque o outro vai passar, o outro componente vai passar aqui também. O nome deste processo é destilação simples. Então, meus caros, eu tenho aqui agora, naquela mistura água e sal, ela tem que estar aqui. Para eu separar a água do sal, eu tenho que fazer uma destilação, né? Essa destilação, ela baseia-se nos pontos de ebulição dessa mistura aqui, que por sua vez é uma mistura homogênea, né? Porque só apresenta aqui, né, uma fase. Eu não consigo identificar quem é o sal e quem é a água, então se só tem uma fase, é uma mistura homogênea. Então aqui tem um líquido e um sólido. Quando eu misturo, forma isso aqui. Para eu separá-los aqui, eu tenho que destilar. Destilar, eu tenho que olhar o ponto de ebulição, porque o que é o ponto de ebulição? Lembram do ponto de ebulição? O ponto de ebulição é a temperatura pela qual
uma substância passa do estado líquido para o estado de vapor, passa de líquido para gás. Então, o ponto de ebulição é a temperatura pela qual essa substância passa do estado em que ela estava, que é líquido, para o outro estado. Depois do líquido é gás. Então, ela passa do estado líquido para vapor ou gás. Então, isso que é o ponto. O ponto é a temperatura. Aquele ponto marcado no termômetro lá é a temperatura dele. A que temperatura a água passa qual é o ponto de ebulição da água? 100 graus. O ponto de ebulição da água aqui é o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. 100 graus. Então, a 100 graus, 100 graus vai ser a temperatura em que a água vai deixar de passar, vai passar de líquido para começar a virar vapor. Começa a virar vapor. Não é isso? A 100 graus. E o sal, professor? E o sal vai passar, deixar de estar aqui dentro para começar a virar, a vaporizar a 1413. Isso quer dizer, então, que se numa mistura que tiver água e sal aqui, a água vai evaporar primeiro, porque o ponto de ebulição dela é menor do que o do cloreto de sódio, do sal, que está aqui dentro. Né? Então, para eu destilar, eu preciso, então, já que eu tenho que olhar o ponto de ebulição, eu preciso aquecer. Eu posso botar aqui esse bico de Bunsen, acender aqui o gás e manter essa chama. Eu posso colocar uma vela, eu posso pegar o fósforo e ficar segurando o fósforo aqui embaixo. Eu posso colocar isso aqui, o nome disso aqui é manta, botar essa manta aqui e botar isso aqui no fogo. Isso aqui, aliás, não, isso aqui é uma tela de amianto. Eu posso colocar isso aqui numa manta aquecedora lá na chapa, numa chapa quente. E eu tenho que fazer com que isso aqui aqueça. Aquecendo, eu quebro as moléculas, as partículas das moléculas que aqui dentro estão. Essas partículas são quebradas e vão começar a depender da sua temperatura, vão quebrar e vão começar a evaporar. No caso da água, você tem aqui o termômetro, tá vendo? Indicando, aí vem, você começa a aquecer, sai de 0, tá 25, 30, 40, 50, o termômetro vai subindo a temperatura. 50, 100, a 100 graus eu começo a ver as primeiras gotas de vapor d'água subindo aqui. Subiu, subiu. Esses vapores vão subindo, 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 vão entrar aqui e vão passar aqui, ó, por esse recipiente aqui. Tá vendo? O nome desse recipiente é condensador. Tá vendo? Eu passo, esses vapores vão passando aqui, vão condensando e caem aqui. Só que lembro que vocês já fizeram até prova sobre isso, que quando eu venho aqui é gás, eu tenho gás, mas vai voltar a ser líquido. Então, se é gás e volta a ser líquido, vai estar o quê? Liquefazendo, condensando. O nome é condensação ou liquefação. Por isso que o nome desse recipiente daqui, desse vidro, dessa vidraria aqui é condensador, porque é ele que faz com que os vapores que entrem aqui, quando você esfria, ele condensa, ele liquefaz. Só o gás que é liquefeito, que é condensado. Então, os vapores vão passando aqui por este recipiente, aí você liga a mangueira aqui, tá vendo? Entrada de água fria, eu ligo a mangueira, a água entra aqui, mas não entra em contato. Tem um outro espiralzinho aqui dentro que eu vou mostrar agora aí no vídeo, tá vendo? Aí você liga aqui, tem um outro vidro dentro desse vidro, aí esfria esse vidro aqui, se esfria, se estava quente, esfriou, o que era vapor volta a ser líquido. Aí líquido faz, aí vai descendo. Aí depois o outro, eu desligo aqui, já tenho toda a água aqui, aí eu vou ter a água aqui e o sal aqui. Aí eu consigo separar essa mistura, esse componente deste componente. Aqui vai ter a água e aqui vai ter o sal. Ah, professor, mas essa água aqui ainda vai estar salgada um pouco. Aí eu repito de novo, coloco tudo aqui dentro e vou fazer tudo o que peguei aqui, coloco dentro de outro balão desse, faço todo o processo. E quanto mais eu vou fazendo isso, melhor eu vou aproveitando, melhor eu vou destilando, vou tendo apenas água pura. Quanto mais eu faço, mais água pura eu tenho. Não é isso?
Então, eu vou voltar para o vídeo agora para vocês verem isso mais bonitinho. Aí. Apesar desse professor aí ser feio, né? Eu que sou bonito. Bora lá. Que eu devo utilizar para realizar uma destilação simples. Nesse slide, eu tenho os equipamentos que podem ser utilizados para realizar a destilação simples. Onde eu tenho aqui, ó, um tripé de ferro, o bico de Bunsen, o balão de destilação, o termômetro, a rolha, o condensador, o Erlenmeyer e mais uma vez aqui o tripé. Não aparece nesse slide o suporte universal, que é fundamental para a utilização de condensador, de balão. É isso aqui que ele está dizendo. É esse negocinho aqui, tá vendo? Que está segurando esse balão. Esse aqui, tá vendo? Que está segurando tudo isso aqui, ó. Esse suporte que não está tendo lá no vídeo dele, tá vendo? Esse suporte, ele segura isso, segura tudo, tá vendo? Tem várias garras aqui segurando todo mundo, tá vendo? Esse é o suporte universal. Só isso que não tem lá no dele, beleza? Aqui, ó, teria que ter algo segurando esse balão, algo segurando o condensador, algo segurando esse aqui, enfim, não tem. Mas nesse slide ele não está. Porém, ele é utilizado. Mas qual que é a funcionalidade de cada um desses equipamentos? Antes disso, a utilização deles vai de acordo com o que eu tenho em laboratório. É lógico que se eu não tiver um bico de Bunsen, mas tem uma chapa de aquecimento elétrica, eu vou usar a chapa de aquecimento. Porque a função do bico de Bunsen e da chapa é a mesma, realizar o aquecimento, tá? É lógico que se eu tiver a chapa de aquecimento, o tripé vai ser dispensado, porque eu não vou ter a necessidade. Então, os equipamentos que são utilizados na destilação simples vai de acordo com o que nós temos dentro do laboratório. Aqui tem um esboço básico. Então, função do bico de Bunsen, aquecer a nossa mistura. Função do tripé, apoiar o balão, assim como é o suporte universal. Além disso, balão de destilação. Função do balão é receber a mistura que será separada na destilação simples. Função da rolha. A função dela é evitar que algo saia pela parte superior do balão de destilação. Termômetro, equipamento para nós termos o controle, a verificação da temperatura durante o experimento. O condensador, como o próprio nome está dizendo, é o equipamento onde vai haver a condensação. Aqui, ó, minha gente, tá vendo? Eu vou parar porque eu já expliquei isso, não é isso? Então, isso aqui, esta mistura vai ser aquecida, né? Quem tiver o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura para passar para o estado de vapor menor, vai vaporizar, aí vaporiza, né? Vai ficando aqui preso nas paredes, vai passando aqui, ó, e passa por aqui por dentro desse vidro, tá vendo? Então passa direto e cai aqui. Só que para aqui vai ficar só vapor. Se você ficar aquecendo e só ficar vapor, vai chegar aqui, vai ficar tá tão quente que vai secar aqui no vidro e não vai virar e não vai chegar aqui. Então, para chegar aqui, esses vapores, para não secarem aqui no vidro, você tem que fazer o quê? Resfriar o sistema. Como é que resfria? Eu ligo a mangueira aqui, essa mangueira de água fria, né? Esfria esse tubo daqui de dentro, os vapores que estavam aqui quente, agora vai esfriar. E quando ele esfria, os vapores que estão lá, aquelas gotinhas, ela liquefaz e caem aqui. É como se você tivesse lá a sua panela lá, tivesse uma panela e a tampa tapado lá, a água está fervendo lá. Não sobe os vapores, não sobe, não fica preso na tampa. Se você continuar aquecendo ali, deixar aquecendo, o que vai acontecer com aquilo ali tapado? Vai aquecer, chegar não sei quantos graus e aquilo vai secar ali na tampa. Mas quando você desliga a panela, desliga o fogo, cessa o fogo, aquelas gotas, vapores que estão presos na panela, quando você levanta a panela assim, se você tirou da quentura e levanta,
É porque você diminuiu a temperatura, resfriou. Aí aqueles vapores que estão presos na panela faz o quê? Desce em forma de líquido, não é isso? Assim mesmo é aqui dentro deste condensador. Quando você está quente, aqueles vapores estão tudo aqui grudado, aquelas gotículas estão todas aqui. Quando você esfria essas gotículas que estavam bem quentes, agora elas esfriam, caem aqui dentro e liquefazem aqui dentro. Beleza? Aí eu tenho os vapores que estavam aqui em forma de gás, vapores são gases, e aí liquefaz e cai aqui dentro. Beleza? Então, isso aí é a destilação simples. Por que eu estou frisando que é simples? Porque na destilação simples, só um componente aqui da mistura é que vai passar por aqui e vai condensar aqui. O sal, reparem que aqui as gotículas de sal, o sal vai ficar aqui. Eu mantenho toda essa água, vou vaporizando, vou deixando aquecendo, e quando passar toda a água para cá, eu desligo aqui, eu cesso, né, o aquecimento, aí eu tenho. Vai ser uma destilação simples, porque aqui vai ter um líquido e um sólido. Mas quando forem, por exemplo, dois líquidos, os dois vão vaporizar e vão passar aqui, não é isso? E formando uma mistura homogênea também. Por exemplo, água e álcool. Na água e no álcool, vai ter que fazer a mesma coisa. Quem tiver o ponto de ebulição menor, vem aqui, cai aqui. O outro que tem um ponto de ebulição maior, ou seja, vai precisar de uma temperatura muito maior para quebrar as partículas desta molécula que compõe aqui essa substância. Então, eu vou precisar de uma temperatura maior para quebrar, deixar de ser líquido para virar gás e passar por aqui. Então, se tiver água e álcool, quem tiver o ponto de ebulição menor vem primeiro e o outro vai ficar aqui borbulhando até chegar a sua temperatura ideal para que ela comece a vaporizar. Então, se tiver água e álcool, eu vou logo adiantando. O álcool tem um ponto de ebulição menor, 78 graus Celsius. Então, a 78 graus Celsius, o álcool vem virando vapor antes do que a água, passa por aqui, eu resfrio o condensador e ele liquefaz. Enquanto a água vai estar aquecendo aqui, mas enquanto tiver o álcool passando aqui, a água já chegou a 100 graus também, né? Chega a 78, do álcool começa a vir as primeiras partículas, mas eu vou continuar deixando aquecendo. De 78 vai chegar em 100 e nem todo o álcool deu tempo de passar aqui ainda. Aí, a 100 graus, eu já tiro aqui, já tenho álcool aqui, e a água já começou a condensar aqui, a vaporizar aqui, passar pelo condensador. Então, eu vou ter a primeira fração é a do álcool, a segunda fração é a da água. Então, os dois vão passar pelo condensador, essas duas frações, eu tenho uma destilação fracionada. Então, numa destilação fracionada, os dois componentes da mistura vão passar aqui pelo condensador. Numa destilação simples, basta só um condensar, porque o outro vai estar retido aqui. Então, na destilação simples, só um destilado. Na destilação fracionada, os dois componentes, as duas substâncias são condensadas. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Se tiverem dúvida, mais uma vez, vocês vão lá me falar no dia da tirar dúvidas. Se ficar muita dúvida que eu não puder tirar, a gente repete todo o processo. Beleza? Muito obrigado. Um beijo para Raíra, para Vanessa, para um monte de gente que está falando comigo aí nas redes sociais. E tem muito, muito mais, que eu não vou lembrar agora, mas Raíra fala, Vanessa fala, Thalita, Vinícius e os demais. Guilherme, meu carregador, viu, do iPhone, Gui, meu carregador. Um beijo, minha gente. Tchau.